dia 12 de novembro de 87, a gente está conversando com o Sr. Sérgio Manhã. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, qual que é a formação musical do senhor? Queria que você nos falasse. A minha formação musical italiana, eu comecei a estudar música aos 4 anos com minha mãe, que me botou as minhas mãos no piano. Depois entrei para o conservatório da minha cidade, que é Udine. Terminei o curso no conservatório. Depois fiz o curso de aperfeiçoamento em Roma, na Academia de Santa Cecília, com Alfredo Casella. O senhor veio para cá em que ano, para o Brasil? Eu vim em dezembro de 50. O senhor veio direto para Belo Horizonte? Vim direto para Belo Horizonte. E como é que era Belo Horizonte na época? A parte musical, os artistas, as escolas de música, como que estava Belo Horizonte? Olha, havia uma certa estrutura musical, porém uma luta estranha entre duas orquestras, porque, por estranho que pareça, havia em Belo Horizonte duas orquestras nesse período. Uma orquestra da Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos e uma orquestra sinfônica que atuava na Rádio Inconfidência, que era dirigida pelo maestro Bosmans, outra personalidade ilustre aqui da vida musical de Belo Horizonte. E em matéria de escolas, porém, havia muita escassez ainda. Existia já o Conservatório Mineiro de Música, que ainda não tinha, porém, uma estrutura definida, não pertencia à universidade nessa altura, isto veio depois, e havia uma formação mais amadorista do que verdadeiramente profissional. Por que o senhor veio para Belo Horizonte? Porque tinha amigos aqui em Belo Horizonte, entre os quais outro fundador da fundação, que é o professor Benício Mancini, e me dizia, vem cá, é interessante, o Brasil é um país novo, um país que tem futuro. Eu que tinha recém saído da guerra, porque combatia a guerra toda, a Segunda Guerra Mundial, e estava trabalhando na Rádio Italiana, num posto muito importante na Rádio Italiana, porque dirigia lá todo o serviço de música sinfônica, de música de câmara. Fiquei atraído por essa ideia de uma terra nova, de um país jovem, que tinha futuro, etc. Você continua achando que o Brasil tem futuro? Sim, mas não é mais para mim. Não é mais para a minha vida, para o prazo da minha vida. Eu espero que tenha um futuro para vocês, pelo menos. Embora, sinceramente, eu me sinta muito preocupado hoje com a situação do Brasil. Acho a situação do Brasil muito perigosa. A necessidade de um grande esforço para tirar o Brasil dessa enrascada em que se meteu. Quando o senhor veio para Belo Horizonte, qual foi o trabalho que o senhor desenvolveu aqui? Quando vim para Belo Horizonte, inicialmente vim com um contrato para ensinar o canto a uma senhora aqui de Belo Horizonte que necessitava ou desejava um professor de maior experiência, etc. Mas depois peguei a orquestra quando dessas duas orquestras precedentes se fez uma orquestra única, com uma nova direção, com uma nova orientação, etc. E nessa altura eu refleti, fico ou não fico? E pensei, bom, não só o Brasil me interessa como país, etc., como também penso que na Itália, que é um país de longa tradição, gente feito eu tem muita, e aqui talvez não tenha tanta assim, possa ser mais útil aqui do que lá. E acabei ficando. O senhor dava aula aqui? Sim, dei aulas e... Quais foram os cursos que o senhor montou aqui? Montei curso digamos, de cultura musical, etc., e tive alunos ilustres que se chamaram Berenice Menegali, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Benício Mancini, Irã Amaranti, etc., etc. Você dava aula onde? Eu dava aula, inizialmente dei aula na minha casa ou na casa de algum aluno. Como que, nos fale agora sobre a fundação, lá da Fundação de Educação Artística. Como que foi? Como que o senhor entrou para o grupo? Como é que foi? Bom, naturalmente nós lamentávamos nessa altura a ausência de uma formação musical mais profunda, mais meditada, mais moderna, como metodologia de ensino, mas principalmente que fosse mais nas raízes do fato musical e não se limitasse a um fenômeno digital relativo a um ou outro instrumento.
E encontramos essa harmonia de ideias com o grupo dos fundadores. Assim nasceu a fundação. E como que foi o início, que tipo de trabalho? Qual selecionou que matérias lá? Qual foi a metodologia adotada pela fundação logo no início? Bom, a metodologia adotada logo no início foi justamente uma metodologia nova aqui, digamos. Uma metodologia muito menos presa a todas as normas impostas pelo Ministério, às escolas de música, mais livre e mais próxima do ser humano e de cada ser humano, mais próxima das potencialidades de cada aluno, e uma metodologia que procurasse ampliar um pouco a visão do aluno de música digamos, em campo cultural, além do campo estritamente musical. Então, por exemplo, no início eu introduzi uma novidade na fundação, que todos os alunos de piano deveriam estudar também um outro instrumento, um instrumento complementar. Felizmente, entre os fundadores tivemos também um violinista ilustre, um homem extraordinário que infelizmente morreu já faz bastante tempo, o maestro Leônidas Autori, que também participou do grupo, também deu a sua contribuição. Ele também era um homem formado na Itália, no Conservatório de Nápoles, com muitas experiências europeias, etc., que nos foi extremamente útil. E quais eram os cursos que a Fundação tinha nessa época? Ela iniciou com quais cursos? Bom, iniciou fundamentalmente com os cursos de piano, com o curso de violino, exatamente. Outros instrumentos inicialmente não houve, depois foram se agregando lentamente, cursos de história da música, de cultura musical, curso de harmonia, contraponto, para a formação de compositores. O curso que o senhor lecionava, como que era? Eu lecionei história da música, lecionei harmonia, contraponto. As escolas de música que tinha aqui em Belo Horizonte na época, qual que era o tipo de trabalho que elas desenvolviam? A metodologia, acho que era diferente A metodologia era diferente, sabe, principalmente pelo fato de elas estarem necessariamente presas a determinações superiores, estranhas, determinações ministeriais ou determinações de outros órgãos, e portanto estarem cerceadas de um ponto de vista metodológico, com a aplicação de uma metodologia um pouco antiga, um pouco passada, sem muitas novidades, né? Nós tentamos justamente introduzir alguma novidade metodológica. O senhor falou, a fundação iniciou em 63. O senhor falou que em 63, aqui em Belo Horizonte não tinha uma formação muito profissional. Em 50 era assim, em 63 permanece? Em 63 já tinha começado, já tinha mudado um pouco, já tinha a Orquestra Sinfônica com um trabalho de um certo nível, já tinha a Sociedade Coral que organizava as temporadas líricas, etc. Então a coisa já havia melhorado. Mas, infelizmente, eu abandonei a fundação logo, depois de um ano, porque fui para Salvador. O senhor foi diretor lá na fundação? Sim, fui diretor. Quanto tempo? Uns 6 meses, mais ou menos, justamente antes de ir para Salvador. Eu estava olhando, a direção do senhor coincide com um período que teve até do golpe de 64 aqui no Brasil. A Fundação sentiu alguma dificuldade em continuar desenvolvendo o seu trabalho nesse período? Não, uma dificuldade imediata não. Justamente por ser desvinculada de organismos determinados, políticos, burocráticos e estruturais. Então pode continuar o seu trabalho com uma certa tranquilidade. Qual foi a aceitação que tiveram as outras escolas, os órgãos ligados à música na ocasião da fundação, no início da fundação? Bom, no início da fundação houve um pouco de surpresa, talvez, por parte das outras instituições musicais, mas depois penso que o próprio gabarito dos fundadores e dos primeiros professores firmou o conceito da fundação. Nesse sentido é extremamente importante, foi sempre extremamente importante a presença de Berenice Menegali. E o festival? E a aceitação do público, né, com a organização, porque ela tinha determinados programas, né, que ela apresentava. Sim. E fizemos coisas muito boas, a aceitação muito boa. A aceitação foi francamente boa, na imprensa também.
embora a imprensa daqui tenha sempre mantido uma posição bastante remota dos acontecimentos musicais. Em Belo Horizonte não existe um crítico musical, não existe uma crítica musical, nos jornais não existe nada. Do Wilson Simão, que é muito antigo. Sim, é muito antiga, mas o Wilson Simão não é propriamente um crítico, é mais um cronista de acontecimentos musicais, mas não é um crítico que possa orientar a opinião estética do público, etc. Mas a aceitação do público foi muito boa, nós fizemos coisas interessantes, ciclos inteiros de música, eu com o maestro Poli tocamos todo um ciclo de sonatas de piano e violino, desde as origens da sonata de piano e violino até os nossos dias, ciclo de canções de várias épocas e de vários países, etc. O senhor participou no Festival de Inverno? Sim. Nos fale um pouco sobre a participação da Fundação no Festival de Inverno e a participação do senhor no Festival de Inverno. Bom, eu acho que o Festival de Inverno está estritamente ligado à presença da Fundação, porque os primeiros festivais de inverno foram praticamente organizados e centralizados em torno da Fundação. Depois o festival ampliou as suas atividades, entraram outros aspectos, as artes plásticas, a própria história entrou, etc. Mas inicialmente os festivais foram somente festivais de música centrados em torno do corpo docente da Fundação. O senhor participou de quantos festivais? Eu participei de muitos, agora não sei te dizer o número, mas participei de quase todos os festivais de Ouro Preto. Ficou só 6 meses na Fundação, Sim. Né? Mas o senhor vinha depois? Vinha depois em 68 eu voltei. Voltei para Belo Horizonte, então Aí o senhor ainda voltei também a lecionar com a Fundação. Voltei. Depois até 71 ou 72 ainda lecionei, dei cursos lá na Fundação. Nesse período todo o senhor participou? Participei sempre dos festivais de Ouro Preto, sim. E dirigi também um ou dois festivais do ponto de vista da estrutura musical, etc. Qual a importância que o senhor atribui ao trabalho da Fundação, que a Fundação desenvolveu, quanto à música do século XX e quanto ao estímulo à formação dos compositores? Bom, fundamental, eu diria, porque, com muita razão, Berenice Menegali, que depois ficou na cabeça da Fundação, se dedicou principalmente a esse setor relativamente abandonado antes disto, da música contemporânea, e centrou o trabalho em torno disto, em torno da música contemporânea e em torno dos valores contemporâneos atuais, presentes e locais. Com isto, naturalmente, estimulou muito a formação de jovens compositores que tinham já um ponto de partida na metodologia da própria Fundação e centrada em torno da música contemporânea. Porque as outras escolas, parece que elas não existe uma grande preocupação em divulgar o trabalho da música do século XX. As pessoas, me parece que a Fundação que tem uma preocupação nesse sentido. Eu diria que a Fundação tem uma espécie de monopólio atualmente aqui em Belo Horizonte em torno da música contemporânea e de uma sólida formação de música contemporânea, porque a Fundação sempre conseguiu contratar excelentes professores, inclusive de fora, veio o Kelreuter aqui, veio o Ficarelli, vieram outros professores que foram aproveitados na Fundação para dar cursos sistemáticos ou seminários. Então os alunos tiveram um panorama sempre muito inteligente e muito bem feito da música contemporânea. Que papel que o senhor atribui à Fundação na formação dos músicos e na disseminação da música, no trabalho dela que ela tem de divulgação frente ao público? Essa divulgação do trabalho que ela está sempre apresentando, dando apresentações. Olha, eu posso te dizer que recebo o reflexo do nome da Fundação, principalmente fora de Belo Horizonte. Em São Paulo, onde eu estou muito frequentemente, onde trabalho inclusive com frequência, em Curitiba, noutra cidade do Brasil, se fala na Fundação, se fala nessa atividade, se fala nesta especificidade da Fundação em torno da música contemporânea. Quer dizer, é um trabalho bem conhecido e respeitado. Faz um paralelo
paralelo entre a Fundação e as outras escolas de música que o senhor conhece, que tem aqui no Brasil? A Fundação, é só a Fundação que trabalha nesse sentido, que tem uma certa preocupação com a música contemporânea, ou as outras escolas também? Como está a Fundação com relação a essas escolas? Mas, olha, a preocupação específica com a música contemporânea não é muito frequente. É que uma pessoa benemérita nesse setor foi justamente o professor Kohlreuter, o qual começou em São Paulo e depois criou na Bahia um seminário de música que hoje foi transformado, se tornou Escola de Música da Universidade da Bahia, muito importante nesse sentido, com uma nova mentalidade também, com uma nova metodologia, etc. Só que o seminário de Salvador, por ter sido assimilado, absorvido pela universidade, teve necessariamente que se submeter às leis, às normas legais. Não pode manter a liberdade de ação, que a Fundação consegue ainda manter. A Fundação teve uma época, logo no início, ela teve um projeto, ela pensou em se institucionalizar. E depois renunciou. Exato. Renunciou à institucionalização, pensando justamente nisso, que com a institucionalização perderia a sua liberdade de ação, a sua liberdade de movimento. Poderá me dizer, mas isso pode ser um defeito, porque infelizmente ou infelizmente, na vida de hoje, a gente precisa ter um pedacinho de papel e testemunhe uma formatura, etc. Sim, nada impede, naturalmente, como acontece frequentemente, que um aluno da Fundação curse um ano com a Escola de Música da Universidade para poder sair de lá com seu diploma, mas entra lá já com toda essa formação, com todo esse cabedal. A Fundação, logo no início, né, ela foi tida como uma escola de vanguarda. Hoje, o senhor acha que ela continua nessa posição? Ah, continua sendo uma escola de vanguarda. E qual é o papel que o senhor acha que ela está desempenhando aí na área musical? Eu acho muito importante, porque justamente em torno da Fundação nasceram os festivais de inverno, né, que continuam sendo feitos hoje em outros moldes, também inspirados pela Fundação, com essa preocupação atual dos festivais de inverno com relação à produção local, a uma adaptação do festival aos elementos locais, à produção local, ao tipo de cultura local. Hoje se deslocou de Ouro Preto para Diamantina, para São João del Rei, para outros centros. Então, é um papel de difusão também da cultura musical dentro do Estado, que é extremamente importante. Eu gostaria, então, agora de finalizar, se eu me fizesse um levantamento desses 25 anos da Fundação. Bom, o trabalho que ela teve nesses 25 anos. Acho que foi um trabalho altamente positivo, que começou com uma experiência, mas que se firmou depois e se tornou uma instituição felizmente desligada de qualquer obrigação institucional em matéria de programas musicais, etc., etc., mas que se firmou no conceito do público, no conceito dos músicos, que contribuiu muito validamente para fornecer também elementos a outras instituições, a outras cidades, etc., etc. Então eu vejo a Fundação em crescimento contínuo, apesar das dificuldades que tem que enfrentar, dificuldades econômicas que são fortíssimas, é claro. Espero que as coisas hoje possam melhorar um pouco com uma aplicação inteligente da Lei Sarney, com o apoio de iniciativas particulares, de particulares que investem nisto. E seria interessante que algum particular investisse nisto para dar um pouco de alento econômico à Fundação. Não sei como, às vezes, mas ela consegue se safar de todas as dificuldades e continuar o seu caminho. Mas muito obrigado pelo depoimento do senhor. Imagina, prazer foi meu.